Olá, humanidade, como é que vai? Tudo bem? Hoje eu quero tratar de um assunto que talvez possa ser um pouco estranho para você que está me assistindo. Mas o assunto é relacionado à fé cristã, a interpretações bíblicas e a tantas coisas que nós aprendemos dentro do segmento religioso que muitas vezes nós assimilamos sem ter um conhecimento pleno daquilo que estamos sendo ensinados. Existem muitos líderes que se esforçam ao máximo para levar realmente a palavra de Deus como ela é, a palavra de Deus como ela está escrita, e alguns que tentam filosofar mais, que se declaram estudiosos da palavra de Deus, se declaram aí pessoas mais inteligentes, pessoas que estudaram, conhecem grego, conhecem hebraico, enfim. Mas o fato é que na minha percepção humilde de ser humano que sou, e usando um pouco da minha percepção natural, eu entendo que existem muitas coisas erradas porque foram ensinadas erradas no passado e essas coisas vêm sido assimiladas como verdade até hoje e são ensinadas para todo mundo, de forma como se elas fossem realmente a verdade absoluta. Mas o fato é que, na minha concepção, são coisas que foram interpretadas por alguém e foram tomadas como verdade. E isso provoca muito burburinho dentro do regime religioso, dentro do cristianismo, porque aqueles que são eruditos, aqueles que são líderes dentro do ensinamento bíblico, aqueles pastores que são considerados como mentores, né, que eles trazem a verdade absoluta para o povo, eles jamais vão aceitar uma opinião diferente daquilo do qual eles estão ensinando. E isso é profundamente triste, porque eles tomam aquilo que eles aprenderam como verdade e essa verdade não pode ser refutada de forma alguma. Mas a verdade é que, se formos ver e analisar todos os debates que são criados aí na internet e na televisão a respeito de assuntos religiosos, de assuntos relacionados à palavra de Deus, de temas polêmicos que existem, como o Apocalipse, as profecias do final dos tempos, se vamos ser arrebatados ou não, se o milênio vai ser literal, ou se já está acontecendo, enfim, são tantas questões que existem muitos pensadores que pensam diferentes um do outro. E por que há esse pensamento diferente entre eles, se existe uma verdade absoluta? Não era para ter divergência. Quando Jesus operou um milagre e curou um homem, as pessoas que estavam em volta diziam que ele curou esse homem em nome de Beelzebu. E então ele disse: como posso fazer isso em nome de Beelzebu? Porque um reino dividido em si mesmo não subsiste. Ele disse isso no contexto de que, se ele fosse do mal, se ele estivesse fazendo isso em nome de demônios, de Satanás, seja lá o que for, como poderia ser? Eles se debatendo entre si, eles não se subsistiriam. E o que temos visto hoje em dia é uma grande divergência dentro do mundo evangélico, dentro do cristianismo, e retrata muito bem um reino dividido, porque todos se consideram do reino de Deus, porém, cada um defende a sua placa de igreja, cada um defende a sua interpretação bíblica, e cada um toma para si que a sua verdade é absoluta e a do outro é heresia. Então, eu vejo muito bem um reino dividido. E como o próprio Jesus disse, um reino dividido em si mesmo não subsiste. E é o que vai acontecer quando se cumprirem as promessas que Jesus nos deixou de que um dia ele ia voltar. E nas profecias e nas visões de João para Apocalipse, Daniel, enfim, tantas coisas que temos, tantos elementos que temos que nos falam sobre as coisas do fim, dos últimos dias, da volta de Jesus,
do juízo final, enfim, quando tudo isso se cumprir, esse reino dividido vai ser destruído completamente. A própria palavra de Deus nos diz que muitos chegarão diante do nosso Senhor, do Salvador, e dirão: Senhor, Senhor, em seu nome eu fiz tal coisa, em seu nome eu fiz aquilo, fiz isso. E ele vai lhes dizer: aparta-te de mim, porque eu não te conheço. E muitas pessoas simples que realmente tiveram seu coração sincero diante de todas as coisas expostas das Escrituras, aqueles que tentaram fazer a sua própria interpretação sem a influência das doutrinas de homens, esses talvez possam ser realmente acolhidos pelo Senhor nesse grande dia. E eu espero que você faça parte desse povo que será acolhido, povo aceito, povo que vai estar preparado para o que vai acontecer. E existem muitas coisas que vão acontecer que não são da forma como está sendo exposta nas igrejas, nos púlpitos, enfim. Estamos sendo enganados por doutrinas de homens e temos que tomar cuidado. E para que nós possamos de alguma forma nos proteger contra essas mentiras, é conhecendo a palavra de Deus, lendo a Bíblia, do começo ao fim. Não pegue apenas um texto, um livro, uma parte da Bíblia para tentar entendê-la. Para você entender a Bíblia, entender a história do povo de Deus, o que Deus queria para esse povo, as promessas que Ele fez para esse povo, o que esse povo fez de errado, que culminou na destruição dele, que culminou nos castigos que eles tiveram, tantas coisas que aconteceram com o povo, as promessas, as bênçãos também que aconteceu diante do povo, os grandes milagres, os grandes sinais que Deus operou no meio do teu povo e a promessa que Ele tinha para esse povo. E um dos erros que eu vejo na minha percepção é que os evangélicos, os cristãos, eles se fecham em si mesmos e tomam como a salvação, a promessa de salvação do nosso Senhor fossem apenas para eles. E eles se fecham condenando o mundo lá fora. Eles vão até, nas suas questões de evangelismo, buscar pessoas lá fora para agregar ao mundo deles. E na minha percepção, no meu entendimento, o que Deus quer é que as tuas promessas atinjam o mundo inteiro. Quando Deus criou o mundo, com todas as maravilhas que Ele fez, Ele criou o homem para tomar conta de tudo isso. Ele criou o homem para ser a imagem e semelhança dEle. Ele criou o homem para ser um ser inteligente, um ser que fosse capaz de criar, um ser que fosse capaz de raciocinar sobre tudo, um ser que fosse capaz de tomar decisões para que esse mundo lindo que Deus criou pudesse ser mantido eternamente. O homem foi criado para ser eterno. Deus colocou diante do homem a árvore da vida para que o homem pudesse viver eternamente. Existem questões sobre a árvore da vida que eu ainda pretendo tratar aqui em alguns vídeos. Mas por ora, é isso que nós temos que ter em mente. Nós fomos criados para cuidar desse mundo. Deus nos fez de uma forma muito especial porque Ele nos fez a sua imagem e semelhança. Deus nos ama. Deus ama a humanidade. Ele não ama só aqueles que estão nas quatro paredes da igreja, naqueles que fazem as suas penitências, naqueles que fazem aquelas orações fervorosas, aquelas gritarias todas. Na verdade, Deus não quer ouvir uma gritaria vindo de você. Deus quer ouvir a voz do seu coração, a sua sinceridade. Deus quer você exercendo a sua sabedoria, a sua inteligência, para conhecer as promessas dele, para entender qual o desejo dele para a humanidade, para você. Você é humanidade, todos nós somos humanidade. E Deus não quer salvar apenas uma denominação, um grupo religioso ou
apenas o povo judeu, por exemplo. Deus tem uma promessa para o povo judeu. Deus escolheu os filhos de Abraão, a família de Abraão, para através de Abraão ele conseguisse conquistar o mundo, conseguisse conquistar toda a humanidade. Mas o homem se fechou dentro desse círculo e está fechando a porta para que o resto da humanidade possa ser abençoado, possa ser resgatado. Temos que ter isso em mente. A nossa salvação não é apenas para um grupo fechado, mas é para o mundo todo. Deus quer a salvação do mundo todo. E a igreja tem falhado nesse sentido de proclamar a verdade, de viver a verdade de Cristo. Essa verdade do qual ele diz que se conhecêssemos, ela nos libertaria. Então, temos que conhecer a verdade, temos que buscar a verdade, viver a verdade, para que essa verdade possa alcançar o máximo de pessoas, o máximo de seres humanos, o máximo desse grupo chamado humanidade, para que quando Cristo vier estabelecer o seu reino milenar, o mundo, todo ele, quase todo ele, seja realmente salvo, seja realmente separado, seja realmente restaurado de todas essas atrocidades que o pecado tem colocado na vida do ser humano. Use a sua capacidade inteligente, use a sua percepção natural. E essa percepção natural é esse sentimento que vem, que flui da sua alma, do seu coração, que sai da sua mente, que questiona algumas coisas que você não tem coragem de confrontar. Confronte aquilo que está te perturbando, mas não confronte no sentido de ser uma pessoa rebelde. Confronte no sentido de buscar a verdade, de buscar entendimento, de buscar clareza. Se alguma coisa está te perturbando, se alguma informação não está te deixando em paz, busque a verdade, vá atrás da verdade, vai atrás do que realmente significa aquilo que está te perturbando. Não por rebeldia, mas para a conquista de entendimento. Isso vai te libertar. Isso vai fazer você encontrar a verdade que Cristo quer que você tenha. A verdade que vai te libertar, que vai te tornar uma pessoa que será escolhida, que será salva, que estará vivendo num mundo novo, uma nova terra, diante de um novo céu, numa eternidade junto com aquele que vai reinar sobre todos nós, que vai mudar toda essa expectativa ruim que temos do mundo que vivemos hoje. Tantas atrocidades, tantas guerras, tanta maldade que o homem faz um com o outro, tanta desigualdade, pessoas querendo poder para si e subjugando aqueles que são mais fracos, que são mais incapazes, que têm menos conhecimento, são subjugados por aqueles que se acham donos do mundo. O mundo jaz no maligno e o maligno quer destruir o máximo de pessoas que ele puder. Não faça parte dessa massa. Faça parte daqueles que ouvirão o Senhor dizer: entra, filho amado, para o gozo do teu Senhor. Esse é o meu recado para você hoje. Talvez eu tenha me estendido um pouco, mas talvez isso ajude você a pensar na religiosidade que você tem vivido. Não seja uma pessoa religiosa, seja uma pessoa que busque a verdade de Deus. E independente do que possa acontecer com a sua religiosidade. Religiosidade não salva ninguém. O que salva é o conhecimento da verdade que Jesus nos deixou. Que Deus te abençoe, que você possa encontrar, que possa ser iluminado por essa verdade e que essa verdade possa fazer você abrir os seus olhos e viver uma vida diferente diante daquilo que temos pela frente, diante de toda essa humanidade que vivemos hoje. Deus te abençoe. Até mais.